E falando em segurança pública, o Consórcio Nordeste divulgou uma nota em defesa do decreto que regula o uso da força policial. O analista Pedro Venceslau conversou com o ex-ministro da Justiça, Aloísio Nunes, sobre esse assunto. Pedro, o que ele te disse? Ele é a favor ou contra? Ele é a favor. Foram duas boas notícias para o ministro Lewandowski, para o governo federal, depois que os governadores do COSUD, que são os estados das regiões Sul e Sudeste, se manifestaram contra e pediram a revogação desse decreto. Esse decreto, vale lembrar, ele não obriga os estados a seguir a orientação do governo, mas ele restringe o acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Quem não seguir o decreto fica sem o dinheiro. Esse é um decreto que restringe o uso de armas de fogo em abordagens policiais. Por exemplo, o policial não pode usar arma contra pessoas desarmadas durante a fuga, não pode usar arma de fogo depois que um veículo furou, por exemplo, um bloqueio policial. Então foram duas boas notícias, porque quase que simultaneamente teve esse apoio dos estados do consórcio da região Nordeste e também um manifesto assinado por 7 ex-ministros da Justiça de vários governos diferentes que também declararam apoio a essa decisão do governo federal e do Ministério da Justiça. Eu conversei com um deles, que foi um dos articuladores desse manifesto, junto com o ex-ministro Tarso Genro, que foi ministro da Justiça no governo do PT, que foi Aloísio Nunes Ferreira. Hoje está morando em Bruxelas, atuando no governo federal, mas ele foi ministro da Justiça durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, candidato a vice-presidente da República em 2014. Ele disse o seguinte: essa resistência dos governadores do Sul e Sudeste, segundo ele, tem natureza ideológica. Porque não se combate o crime com uma polícia violenta. Não é sinônimo de combate ao crime você ter uma polícia que ostenta grandes índices de letalidade, por exemplo. Ainda segundo Aloísio Nunes Ferreira, compondo ali com seus colegas ex-ministros, a polícia também ganha com isso, porque a população não pode ter medo, as pessoas de bem não podem ter medo das instituições policiais devido ao uso desmedido da força. Foi mais ou menos essa mesma linha que adotaram os governadores da região Nordeste, dando, portanto, um apoio político muito importante para o governo federal, que agora enfrenta essa resistência daqueles estados governados por políticos mais conservadores, de partidos mais à direita. Então é um embate que ainda vai continuar, com certeza, em 2025, que acontece em paralelo à tentativa do governo federal de criar o Plano Nacional de Segurança Pública, normatizando e criando regras para unificar a atuação das polícias nos estados, da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. E também no momento em que se debate, Débora, a questão do uso das câmeras corporais nos uniformes dos policiais. Também, por determinação do Ministério da Justiça, as câmeras nos uniformes dos policiais têm que ser utilizadas no modo ininterrupto. Portanto, o policial não pode ter a prerrogativa de decidir se ele liga e desliga quando bem entender essas câmeras. Também, nesse caso, não é uma obrigação dos estados aderirem a essa normativa, mas também, nesse caso, quem não aderir fica sem recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública. Obrigada, Pedro Venceslau, por suas apurações.